quem sabe por outras vezes entrava na igreja, e aquele moço carente, quem sabe pedia para eles algo para a sua necessidade. Quem sabe João e Pedro já estivesse dado para aquele moço algum dinheiro, quem sabe um par de sapato, quem sabe aqui algumas roupas, ou quem sabe algo para o seu físico. Mas irmãos, naquele dia foi diferente. Quando aquele moço olha que Pedro e João vinham entrando, irmãos, ali diante da igreja, a Bíblia diz que ele pediu uma esmola. Agora Pedro olha para João e diz: olha, João, eu não tenho dinheiro, você tem alguma coisa? Pedro? Ele disse que não tenho. Então Pedro agora, irmão, filtra os olhos naquele coxo e disse: olha para nós. Quem sabe o moço tremendo olhando para ele, dizendo: olha, hoje eu vou receber alguma coisa. Mas quando olha para Pedro, Pedro diz: olha, nós estamos no templo, nós estamos adorando a Deus, não temos uma moeda, mas eu quero dizer para você, ô coxo, hoje Deus tem algo para você. Ele vai te dar uma bênção, Ele tem uma cura. Nós não temos ouro nem prata, mas o que temos, nós te damos. Levanta e anda. Ramai de come, cai de canta a basúria. Irmão, será que nesta noite nós temos alguma coisa? Será que nesta noite, se entrasse um coxo aqui, se entrasse um doente aqui, nós poderíamos ministrar sobre o doente, ministrar sobre um coxo a cura da enfermidade? Muitas das vezes nós pregamos, meu, e muitas das vezes pregamos forte, e muitas das vezes, irmãos, não acontece nada. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu olho para a vida desses dois irmãos, eu vejo algo, meus irmãos, e quando das vezes este algo brota no meu coração, eu digo: Senhor, não importa que muitas das vezes eu não tenho nada, mas tem uma coisa, Senhor, enche-me do Espírito Santo, oh, aleluia, que no estender das minhas mãos, que quando abrir a minha boca, o Senhor possa fazer milagre, fazer maravilha. E nesta noite eu tenho certeza que Deus está aqui para me usar, para te usar também. Aleluia. Não tenho ouro, não tenho prata. Aleluia. Foi que Pedro, irmão, falou para aquele coxo, e quem sabe o coxo olhou para ele dizendo: agora eu vou receber algo, agora eu vou receber um pedaço de pão, agora eu vou receber algo. Mas irmão, naquele dia foi diferente. Ele recebeu a cura da enfermidade. Aleluia. E a Bíblia diz, meus irmãos, que aquele coxo levantou e começou a andar e glorificar o nome do Senhor. E a Bíblia diz que eles ficaram atônitos. Ah, meus queridos irmãos, se nesta noite, aleluia, oh, aleluia, Deus tem uma bênção para você. Nesta noite Deus tem algo para fazer na tua vida. Você entrou aqui precisando de algo, e eu quero profetizar nesta noite uma bênção na sua vida. Levanta e anda. Aleluia. Levanta do sono. Levanta, oh aleluia. Eu não sei qual é a tua necessidade, aquilo que você está passando, mas pela palavra eu quero dizer: anda nesta noite. Levanta, oh aleluia. Deus quer fazer de você algo na tua vida. 5 minutos, já foi? Já, né? Eu vou parar por aqui. Não estava pensando nem em pregar, mas esse versículo não arde o coração. Nós possamos, irmãos, se preparar. Ô irmãos, eu tenho tanto testemunho para contar nesses dias de milagre. Não gosto de contar milagre assim só que os outros contam, não. Gosto de contar o que acontece na minha vida. Mas qualquer dia desse eu vou contar aqui. Desses, acho que uns 6 meses para cá, o que Deus já operou. Jesus já curou câncer, lá no assentamento de terra entre Campo Novos e Chaporã, e aqui no Jardim Dourado, um moço que estava com câncer. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Enche do Espírito Santo. Quanto o povo, irmãos, estão brigando, quanto o povo estão fazendo aquilo que não... Vamos chegar diante de Deus. Deus quer nos usar nesta obra. Eu e você,
aleluia, nós somos homens simples, mas irmãos, no abrir da nossa boca, no estender nas nossas mãos, Deus vai operar maravilha. E eu tenho certeza que nessa noite Deus vai usar as irmãs aqui, elas vão pregar, elas vão ministrar, elas vão profetizar, e algo vai acontecer. Amém? Glória a Deus. É que quando a oportunidade é pequena, uns minutos, quando começa, desmembrar a palavra, aí o tempo já é, Mas eu estava ali, ele falando, eu comecei a me colocar na posição daquele aleijado. Ele já tinha acostumado com o aleijadismo dele, não tinha, Benedito? Eu sou aleijado mesmo, minhas pernas é tortas, não sei a idade dele, 30, 40 anos. Ele esqueceu, ele pediu dinheiro. Olha para você ver como que é, que ele próprio se esqueceu que ele era um aleijado. Me dá, ele disse, não tem ouro nem prata. Devolveu o que para ele? As pernas que ele precisava, que com as pernas ele ia ganhar muita mais prata e muitas mais pessoas, que até hoje o testemunho dele, é escrito, é vivido e é comentado. O pastor Benedito estava pregando ali, falando, e eu me colocando na posição. Ele esqueceu, do aleijadismo. Me dá uma moeda, se ele tivesse pedido, me dá uma cura. Mas em nome de Jesus, o que o pastor disse, ele foi curado. Enquanto a nossa irmã, a gentileza do seu nome, Gisele, esse nome eu não esqueço mais. Amém? É o nome da minha filha, se eu esquecer, ela está sempre aqui, vai ter oportunidade de louvar. Então, enquanto a nossa irmã está louvando, o nosso irmão cooperador ali, o Roberto, vai estar passando aí a salva. Aquele que trouxe seu dízimo, a tua contribuição. Irmão, não é vergonhoso pedir, porque olha quantas lâmpadas acesas tem aqui, Já tomamos a nossa aguinha fria. Isso aqui gera um custo. E se nós não fizer esse apelo para que a igreja contribui, uma hora nós chegamos aqui, está tudo escuro, Mas em nome de Jesus, o brilho dele, e o brilho da luz está aqui. Amém? Paz do Senhor esteja com a igreja, amém? Hoje tem mistério, porque a partir do momento que eu entrei, estou com o corpo pegando fogo. Precisei até tirar a blusa, lá está esquentando. Glória a Deus, aleluia. E ao calor do Espírito Santo. Amém, Jesus. Hoje pra te ajudar. Ele tem chave de madeira que abre porta de água. A vitória deságua. Hoje mão no seu lar. Olha Deus resolvendo o impossível. Multidões estão gritando, isso é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal. É só Deus que faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar. Se Ele ordena um morto tem que se levantar. Não importa quantos dias passei e morreu. Eu já disse que isto é coisa pra Deus. Hoje pra te ajudar. Ele tem chave de madeira que abre porta de água. A vitória deságua. Hoje mão no seu lar. Olha Deus resolvendo o impossível. Multidões estão gritando, isso é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal.
É só Deus que faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar. Senhor, Deus morto tem que se levantar. Não importa quantos dias faça ele morrer. Eu já disse que isso é coisa pra Deus. Olha Deus resolvendo o impossível. Multidões estão gritando, isto é incrível. Isto não é coisa pra nenhum mortal. É só Deus que faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar. Senhor, quem o morto tem que se levantar. Não importa quantos dias faça ele morrer. Já disse que isto é coisa pra Deus. Isto é coisa pra Deus. Lázaro vem para fora. Bartimeu, enxergue agora. Escute, viúva de Naim, este velório chegou ao fim. Ei, você que está à beira deste tanque, tome a tua cama agora e se levante. E para aqueles que estão me escutando, o Senhor já está curando. O Senhor já está curando. Quem está glorificando? Deus está fazendo o impossível. No mundo inteiro dizer que isso é incrível. O Senhor já está curando. Quem está glorificando? Deus está fazendo o impossível. No mundo inteiro dizer que isso é incrível. Isto é coisa pra Deus. 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 Amém, glória a Deus, aleluia. Senhor, agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nossa irmã Aparecida vai ficar para sexta, aqui próximo, né? Quem está nos visitando hoje pela primeira vez, dá um sinal. Todos são já da casa, né? E aqueles que... Tem um pessoal aí do lado do divã? Seja bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. Nossa irmã Tida e tua equipe, se coloca de pé. São o pessoal da nossa congregação ali do... Agora é Parque das Acácias, né? Ali do nosso pastor Agamenon. Como vão dizer essa pessoal bonita aqui? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Então a nossa irmã tenha bondade, já vem aqui para frente. E se você tiver com essa equipe alguém que louva, aí é você que vai administrar o tempo agora. Você é todo seu. O nosso irmão Mário, já vamos estar orando aqui também pelos pedidos de orações, né? Aqueles pedidos que foram colocados aqui. Vem aqui, pastor. E o nosso irmão Mário vai estar orando pela caixa e também já orando para que Deus nos abençoe, né? E que nós vamos ficar atentos à palavra que a nossa irmã Deus vai direcionar para nos trazer nesta noite. E aí, se na tua equipe tiver alguém ali que louva você, tá bom? Combinado? O que é combinado não é caro, amém? Vamos nos colocar em pé, irmãos, e vamos estar orando. E eu já dei testemunho aqui, mas tem outras pessoas que ainda não vieram depois. Mas eu fui uma pessoa privilegiada e agradeço muito a Deus. Eu, quando eu tinha, faz tempo, irmão, eu tinha 48 anos, eu queria minha aposentadoria. E eu coloquei um pedido aqui, e Deus foi tão fiel e eu tão lerdo que fazia 9 meses que tinha saído minha aposentadoria. Eu estava pondo aqui o papel: Senhor, me aposenta, me aposenta. E Deus respondeu, eu creio, logo no primeiro, né? Porque foram 4 anos que nós trabalhamos à noite aqui, em culto de campanha, né? Era quarta-feira os cultos, eu, Adelcio, mais aquela equipe, né?
E eu fiz o pedido e Deus abençoou e me deu, né? E foi bom que aí demorou um pouquinho, 9 meses, porque quando veio, aí já veio aquele, né, que tira o cartãozinho da gente de maus lençóis. Então você, né, caro irmão, que pôs seu pedido aqui, se você está pedindo a tua aposentadoria, se você está pedindo um casamento para você, confere, irmão, porque às vezes, né, crendo você, Deus já respondeu. Não seja ledo como eu fui. Fiquei 9 meses aguardando a resposta, mas já estava lá, Deus foi fiel, amém? A paz do Senhor, irmãos. Considerando que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, hoje Deus vai concretizar esse conjunto aqui, essas duas coisas na vida de muita gente. Não é verdade? Com certeza. Essa caixa em si pode parecer que não representa nada, mas os papéis que aqui estão registrados. E eu até louvei a Deus pela atitude, irmã, dos irmãos. E eu louvei a atitude de cada um de vocês. Que nenhum de vocês me deram papel em aberto, fizeram a questão de dobrar. Ou seja, é entre você e Deus. Agora imagine as respostas como serão. Oremos. Grande Deus, aqui está nesta caixa, Senhor, registrados alguns pedidos que os irmãos fizeram. Acabamos de citar que a fé pelo ouvir a palavra do Senhor, que dentro de instantes o Senhor com certeza vai inspirar tua filha, nossa irmã, para ministrar a palavra, como já foi ministrado ainda há pouco pelo pastor Benedito, Senhor. Aleluias. Pai, te louvamos porque o Senhor está aqui conosco, ouvindo a nossa oração. Pai eterno, cada um desses pedidos que aqui estão registrados, Senhor, estão diante do Senhor, pois és onisciente. Antes que alguém aqui escrevesse, o Senhor já sabia o anseio de cada uma dessas pessoas. Te louvamos porque o Senhor há de atender a cada uma, segundo a tua vontade e o teu querer. Pai, dê graça e inspiração à tua filha, que a palavra da revelação, do conhecimento e da sabedoria, mais uma vez, se manifesta em nosso meio nesta noite. Nós já desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, amada igreja. Estou feliz de estar aqui nesta noite, nessa campanha de restituição, a qual está em Joel capítulo 2, versículo 25. E creio que o Senhor vai restituir muitas coisas. Quando nós nos colocamos na presença dEle com um propósito, Ele é Deus para cumprir a sua palavra. O Senhor gosta que a sua igreja tenha propósito, que todas as orações tenham um propósito. Nós não podemos orar de qualquer maneira. Diante do Senhor temos que ter propósito. Eu tenho esse pensamento, até na hora que eu vou dizimar, ofertar, eu tenho um propósito, porque na presença do Senhor tudo tem que ter um propósito. Quando Ele fez os céus e a terra, em 6 dias Ele tinha um propósito. Quando Ele fez o Adão e a Eva, Ele tinha um propósito. Quando Ele criou os seres animais, Ele tinha um propósito. E na minha vida, na sua vida, Ele tem um propósito. Por isso que eu e você temos que ter um propósito nesta noite, nesta oração e nessa campanha. Amém? Eu gostaria de ler com os irmãos Evangelho de Lucas, capítulo 19. Eu quero falar de Zaqueu nesta noite. Ô irmã, mas não é restituição a campanha? A vida de Zaqueu também foi restituída. E vai restituir a sua também. Você precisa ser usado para levar restituição à vida de alguém. Se eu estou aqui hoje, Deus usou alguém para levar a minha restituição. A melhor restituição na vida de um crente é a salvação. Não é só a riqueza. Sabe por quê? Zaqueu era rico, mas não tinha a restituição da salvação.
A partir do momento que Jesus entrou na casa dele, houve a restituição. E Deus vai fazer tanto na tua vida financeira, como na material, restituição. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 19, aleluia, versículo 8. É o versículo que eu quero ler nesta noite. Deus abençoe, irmão. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 8. Diz a palavra do Senhor nesta noite: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes. Pode se assentar os que se levantaram, em nome de Jesus. Zaqueu, um homem cobrador de impostos, um homem ladrão, um homem que não tinha piedade, um homem que pensava em seus lucros, um homem que pensava só em si. Ele ouviu dizer que Jesus ia passar em determinado lugar. E ele disse: eu não quero que esse Jesus me veja, mas eu quero ver se Jesus passar, e quero ver quem ele é. E a Bíblia diz que ele subiu em uma figueira brava, porque ele pensou: daqui ele não pode me ver, mas eu verei. E Zaqueu, como era esperto, é um pensamento meu, eu creio que ele pensou: aonde Jesus está, há uma multidão. E aonde tem multidão, eu vou ter lucros. E ele subiu naquela árvore e ficou esperando. Só que ele não sabia que Jesus é onisciente, onipotente e onipresente. Antes dele pensar, Jesus já sabia. Antes dele fazer, Jesus já conhecia. E quando ele subiu naquela árvore que Jesus ia passando, e em volta de Jesus 20.000 pessoas, Jesus caminhando, ele diz: ô Zaqueu, desce daí, convém hoje que eu vá jantar na sua casa. Mas como? Como que você me viu? Um pensamento meu é que Jesus queria restituir a vida de Zaqueu. Muitas das vezes nós achamos que Jesus não está nos vendo, como Zaqueu achou naquele dia. Mas nós estamos enganados. Jesus nos vê. E quando ele fica em silêncio, ele está trabalhando. Muitas das vezes ele se cala para agir na nossa vida. Zaqueu pensou: ninguém vai me ver diante de uma árvore dessa. Quem vai olhar para cima? O foco da multidão é Jesus. Mas Jesus olhou para ele: desce, eu vou jantar na sua casa. Hoje eu quero me assentar à sua mesa. E é o que o Senhor está dizendo nesta noite. Eu vou entrar dentro da sua casa nesta noite. Eu vou restituir o que precisa ser restituído. Eu vou restituir a tua saúde. Eu vou restituir tua família. Eu vou restituir a tua empresa. Eu vou restituir a tua vida espiritual. Eu não sei o que você precisa, mas uma coisa eu sei que Deus sabe. Ele sabe a sua necessidade. Ele sabe aonde o migrador está lá. Ele sabe onde está o cortador. Ele sabe aonde o gafanhoto está operando lá. Ele vai adentrar hoje e vai restituir os anos que você perdeu. Ele vai agir de maneira sobrenatural. Halabashe, harabasuri mikandarai. O nosso Deus, Ele é fiel. A palavra do Senhor diz aqui que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, houve arrependimento, houve conversão, porque Jesus não veio para quem está são, Ele veio para quem está doente, Ele veio para quem está perdido, Ele veio para restituir aqueles a qual a sociedade nem olha.
Quem olhava para Zaqueu dizia assim: nós não queremos nem cumprimentar, este homem só sabe lesar, esse homem só sabe tirar. Mas Jesus não olhou para isso. Jesus olhou que ali tinha que haver salvação. Você acredita que Jesus nesta noite, Ele está assim com sabor de operar milagres? Você crê que nesta noite Jesus está querendo ver a tua fé manifestada para Ele operar um milagre na sua vida? Depende de você nesta noite gerar dentro de você, engravidar da sua bênção, materializar a tua fé e acreditar que Ele está aqui e que é impossível alguém se aproximar de Jesus e sair vazio. Halabasheri andarai, halabia suri mikandarai. Eu vou contar algo aqui, restituição. Há 10 anos atrás, eu tenho 13 que Jesus me encontrou. Eu, meu esposo e minha filha. Eu pagava aluguel. E antes de eu vir para Jesus, eu perdi tudo que eu tinha, pastor. Eu tinha uma vida muito boa. Meu esposo trabalhava numa empresa, uma vida muito abençoada. E meu esposo era estéril, Deus nos deu uma filha. E com 5 meses eu esqueci de Jesus, mas eu nunca tive realmente um encontro com Jesus. Com 5 meses ela adoeceu. E os crentes iam na minha casa e falavam: olha, Deus tem uma obra na tua vida, quer restituir sua família. Eu falava: o que é obra? O que é vaso? O que é isso? Eu não sei o que é isso. Eu não entendi. Para que eu viesse entender, minha filha com 5 meses enferma, ela foi morar no hospital. Ela morou 6 anos. Eu perdi tudo que eu tinha. Eu perdi tudo. Eu só não perdi a dignidade. Deus permitiu as portas de trabalho fechar para o meu esposo. E um dia Deus deu a coragem a um profeta. E esse profeta entrou dentro do hospital. Por isso que eu amo pregar a palavra. E o ministério que o Senhor me deu não é de alisar crente, é falar a verdade. Porque a palavra do Senhor diz em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aquele homem usado por Deus não teve medo de chegar até a mim e dizer: olha, mulher, ou tu se encurva, ou ele vai levar a tua filha. Porque Deus já falou de todas as maneiras, você não deu ouvido. Agora será que é preciso Ele recolher para você acordar? Que da maneira que tu estás não poderás viver. E quando mexe com algo da gente, aí dói. Eu perdi tudo. Eu fui morar no esgoto. Eu fui morar no sem terra. Você sabe o que é morar no sem terra? Não tem banheiro, não tem água, não tem luz. Eu não tenho parentes aqui, meus parentes é todo do Paraná, que é só eu, meu esposo e minha filha. E ali eu fui descendo ao pó. E quando foi um dia, eu disse: Jesus, se tu quer restituir a minha vida, como esses crentes falam, eu quero que o Senhor se manifeste para mim, mostre o que o teu querer para mim. Porque eu não quero ser uma serva de qualquer maneira. Eu quero ser uma serva diferente. E o Senhor me conhece, que eu tenho natureza muito forte. E quando eu entro no negócio, eu não entro para voltar para trás. Foi a minha oração. Eu me lembro que eu fui no culto. E neste culto, Deus usou o pastor para dizer a mim: irmã, hoje Deus muda a sua história. E eu tomei posse. Fui batizada naquela noite no Espírito Santo. Cheguei na minha casa, meu esposo estava com a minha filhinha muito enferma. Eu disse a ele: quer ser batizado no Espírito Santo? Ele falou: quero. Falei: então dobra o joelho, vamos orar. Ele também foi batizado naquela noite. E começou o selo do Senhor na nossa vida. Mas eu achava que a minha vida ia mudar, que eu ia enricar do dia para a noite, porque agora eu era de Jesus, tinha que mudar a minha história. Aí que Deus começou a coxar eu.
Eu ainda não estava do jeito que Ele queria e ainda não estou. E Ele começou a me moldar. E moldar dói. Irmãos, a luta foram 10 anos. Se existe vale, eu sei o que é um vale. Quando alguém diz, eu estou no deserto, é mentira. Deserto é bom. Deserto tem água, tem comida, tem fogo de noite, tem sombra de dia. Deserto é bom. Agora vale não tem, no vale não tem coisa boa. O vale dói. E ali eu comecei a buscar o Senhor, de fato e de verdade. Eu comecei a me entregar. Eu comecei a viver para o Senhor. Eu comecei a falar com Deus de maneiras assim: Senhor, restitui a minha história, para provar a minha família que o Senhor é Deus. E Deus começou a mudar a minha história. Ele começou a trabalhar, minha filha foi curada. Ele começou a trabalhar de maneiras assim inexplicáveis. Me tirou do esgoto. Começou a restituir a minha vida. Começou a restituir a minha casa. Esses irmãos que estão aqui são meus vizinhos. E Deus começou a agir. Mas eu queria uma restituição do meu jeito. Não, a restituição tem que vir do Senhor. Para que houvesse uma mudança na vida de Zaqueu. Zaqueu teve que levar Jesus para a casa dele. E eu e você temos que levar Jesus para a nossa casa. Jesus tem que habitar na minha casa. Jesus tem que viver na minha casa. Jesus tem que fazer parte da minha família. Jesus não pode fazer parte somente na igreja. Jesus tem que estar comigo na minha casa. No deitar, no levantar, em todos os meus feitos. Jesus tem que estar comigo. E eu comecei a entender o mistério do Senhor na minha vida. E hoje, com 13 anos, servindo a esse Deus, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa podemos dizer: Senhor, muito obrigada pelo vale, porque primeiro veio o vale, depois o Senhor restituiu. Zaqueu tinha tudo. Zaqueu tinha nome. Zaqueu era funcionário público, funcionário do governo. Zaqueu não era qualquer pessoa, mas não tinha um caráter restituído. E precisava ser restituído. Quando ele tomou a decisão: mestre, se eu defraudei, eu quero restituir 4 vezes mais. Ali entrou salvação. Ali entrou libertação. Ali entrou graça. Ali entrou a glória de Deus. Para que a minha vida venha a ser restituída, eu preciso ter uma vida digna diante de Deus, para levar restituição a outras pessoas. Você sabia que um bom testemunho leva a restituição a outra pessoa? Você sabia que se o teu vizinho olhar o seu dia a dia e ver que você é servo do Senhor, leva a restituição a ele? Muita coisa leva a restituição. O povo de Joel, nessa passagem de Joel, estava sendo consumido. Mas o povo começou a orar e a clamar. E o Senhor teve misericórdia. E o Senhor reverteu aquele cativeiro. É por isso que a igreja do Senhor tem que viver em constante oração. A igreja do Senhor, ela não pode relaxar na oração. A igreja do Senhor tem que estar ligado na oração, porque a oração é o canal de bênção na minha vida para com Deus. Eu aprendi que quando eu oro, eu falo direto com Deus. E quando eu leio a Bíblia, é Deus falando comigo. A Bíblia diz nesta noite: então Jesus lhes disse: hoje houve salvação nesta casa, pois quem também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar o que estava perdido. Tem coisas perdidas na tua vida que o Senhor vai restituir. A partir do momento que você e eu deixar o Senhor entrar em mim e restituir o que está
estragado na nossa vida. Eu precisava de uma restituição. Eu tinha os lábios muito pesados. Eu não aceitava desaforo. Pessoas que têm sangue nordestino é um povo assim meio bravo. E eu achava que braveza resolvia. Quem resolve é o Espírito Santo. Quem age na nossa vida não é meu braço, é o Espírito Santo. E eu precisava ser moldada na paciência, na mansidão. Gálatas 5:22 fala dos frutos do Espírito. Eu tenho que ser mansa. Eu tenho que ser humilde. Eu tenho que me humilhar na presença do Senhor. Eu tenho que aprender a suportar o meu irmão. Eu tenho que aprender a respeitar o meu irmão. Tudo isso é restituição. Tudo isso é restituição. Zaqueu não pediu nada, eu só quero ver. Mas nessa subidinha Deus mandou ele descer. Muitas das vezes na nossa vida nós subimos, Deus manda descer. O crente não sobe, é Deus que sobe e nós diminuímos, para que o nome dele venha a ser glorificado. Eu estava observando essa palavra e ela adentrou no meu coração, uma palavra muito conhecida. Quem não conhece essa passagem de Zaqueu? Irmãos, é noite de restituição. Eu observei aqui o irmão pregando em Atos 3, que fala do coxo, da Porta da Formosa. Ninguém sabe, não registra quantos anos, mas creio que aquele homem deveria ter uns 40 anos ali naquela porta. Ele se acomodou com a sua enfermidade. Ele se acomodou com a sua deficiência. Ele não acordou para a vida que ele precisava de uma restituição. Mas quando chegou os dois servos do Senhor, que ele estendeu ali a mão para receber a esmola, os apóstolos disseram: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Você precisa ser usado para levar restituição na vida de alguém. Você tem que chegar no canceroso e dizer: eu tenho uma palavra de restituição para você. O meu Jesus da Bíblia, que vive e reina, ele foi até Lázaro, mandou tirar para fora a pedra e ressuscitou morto de 4 dias. O Jesus que eu sirvo é o Jesus da mulher iracunda, que há 18 anos olhava para o chão. Jesus tocou nela e ela levantou e passou a olhar para o céu. Começou a tomar posse do Salmo 121. Quem olhava para baixo passou a olhar para cima e dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aquela mulher passou a olhar para cima. Eu também conheço um Jesus que restituiu a vida do homem do tanque de Betesda. 38 anos esperando uma benção. Ninguém restituía nada para aquele homem. Será que não tinha ninguém na casa das misericórdias, aquele lugar é chamado? Será que não tinha um obreiro para levar ele às águas? Porque o anjo agitava as águas uma vez por dia. Quem era ligeiro entrava. 38 anos aquele homem ali, esperando alguém. Ninguém deu nada para ele. Mas Jesus chegou e disse: toma a tua cama, vai-te embora. Levanta, eu restituo. Eu sou a própria restituição. E ele está aqui nesta noite, dizendo para você: o que queres que eu te restitua? Quer que eu restitua teu casamento? Quer que eu te restitua no trabalho? Quer uma cura? O que queres? Eu sou o Deus da restituição. Eu sou o Deus que paralisa gafanhoto. Não importa a espécie que ele seja, se ele corta, se ele destrói, eu sou o Deus que está neste lugar. É noite de restituição. E uma das coisas que o Espírito Santo fala ao meu coração, que esta noite, vidas aqui precisam ser restituídas na fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
Se você quer agradar a Deus, tenha fé. Halamasturi Miklai. Cadê a tua fé para agradar a Deus nesta noite? Cadê a tua fé para dizer assim, em nome de Jesus, levanta e anda? Cadê a tua fé para você olhar dentro do hospital e tocar nos enfermos e dizer, em nome de Jesus, receba a cura? Halamasturi Miklai. Cadê a minha fé, a tua fé, para chegar aos perdidos e dizer, o meu Deus te restitui a vida, te liberta das drogas? Que asturianda. Como eu tenho agradado a Deus? Só com fé. Está na palavra em Hebreus. Se eu quero agradar a Deus, Ele quer ver eu sendo usada, confiando com fé e convicção no que eu não vejo, naquilo que eu não vejo, que eu vejo, mas naquilo que não se vê. Eu tenho fé. Eu tenho fé que Deus pode mudar todo o quadro. Eu tenho fé porque esse Deus restitui. Eu tenho fé porque essa palavra não mente. Eu tenho fé porque essa palavra é viva. Eu tenho fé. Abra sua Bíblia em Lucas 18. Aleluia. Fala também de um jovem rico. O jovem rico chegou até Jesus e disse, bom mestre, lábia de vigarista, o que devo eu fazer para ganhar o reino dos céus? Jesus disse, bom só é meu Deus, o meu Pai. Só existe um que é bom, Deus. Aí Jesus fala para ele, aleluias. Sabes o mandamento? Não adulteres. Não mate, não furte, não diga falso testemunho, honre teu pai e a tua mãe. Replicou ele, tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. Não, eu sigo todos os mandamentos. Minha vida está certinha. Só quero saber como eu vou para o céu. Esses mandamentos aí eu conheço tudo, está tudo certo comigo. Jesus diz, então você vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres e vem e segue-me. Jesus pegou ele no ponto fraco. Jesus não queria que ele pegasse a sua riqueza e desse para os outros. Jesus ali confrontou ele. A fé daquele jovem não estava em Jesus, não naqueles mandamentos que ele disse que seguia, mas na herança, na riqueza que ele tinha. E muitas das vezes, irmãos, nós cremos na bula de um remédio e não acreditamos na palavra de Deus. Muitas das vezes nós confiamos em nós mesmos e não confiamos em Deus. Muitas das vezes nós confiamos na força do nosso braço e não confiamos em Deus. Muitas das vezes nós investimos num filho e dizemos, ali eu confio, ali eu sei que vai me honrar. Lá na frente erra e você fica ali deprimido. A sua confiança tem que estar no Senhor. Esse jovem aqui, diante da palavra, estava correto. Mas na hora que Jesus confrontou ele, ele disse, o quê? Vender o que eu tenho? Ele não entendeu que Jesus queria ali um ato de humildade. E será que conosco não é assim? Será que o Senhor chegar na casa da irmã Tita e ela estiver fazendo uma faxina pesada no seu lar e ele dizer, serva, pare tudo, vá lá na Prudenciana, no endereço tal, do número tal, tem uma serva, vai orar. Ah, eu não posso, eu estou muito ocupada, eu tenho que cuidar dos meus afazeres. Será que eu não vou negar? Será que se o Senhor nos colocar em uma missão, nós vamos acatar? Nós só queremos restituição para nós mesmos. Mas o irmão aqui pregou e disse, temos que fazer a vontade de Deus. Temos que trabalhar para o Senhor. Temos que viver para Ele. Temos que servir Ele com alegria. Apresentar diante dEle com cânticos.
Eu tenho dito para esses irmãos que estão aqui e os outros que eu conheço, e na minha igreja, eu tenho saudade de me assentar na minha casa. Porque a partir do momento que eu fiz esse voto com o Senhor, eu não quero voltar atrás. Há uma missão para cada um de nós, há um chamado. Existem fileiras de pessoas te esperando. E quando você trabalha para Deus, Deus trabalha para você. Porque Deus não quer nada de graça. Esses dias eu fui comer uma comida que eu estava ali louca para comer e preparei. Quando eu sentei, fazia tempo que o Espírito Santo não fazia isso comigo. Que eu fui comer, pastor. Ele falou no meu ouvido: vai se alimentar? Você lembrou do missionário longe? Que hora dessa nem água tem? Não comas. Sinta a dor do teu irmão que está tão longe. Eu não conheço, mas Deus sabe o momento desse missionário. Eu empurrei o meu prato, eu fui orar. Ele disse assim: tá, vai se alimentar? É tempo de chorar com os que choram. É tempo de chorar com os que choram. 3 vezes. Você parou para pensar que nós só pensamos em nós mesmos? Você parou para pensar que às vezes você senta na igreja e nem dá paz do Senhor para o seu irmão que está do seu lado? Talvez ele está ali orando e dizendo: ai, se Deus tocasse nele para me dar pelo menos a mão, um abraço, eu estou tão carente. Mas nós sentamos, pedimos e vamos embora. Pedro chegou ali e disse: eu não tenho prata e nem ouro. Tenho nada, ó, estou com os bolsos vazios. Mas o que eu tenho eu te dou. Seja restituído agora os teus artelhos. Levanta-te, homem. E o que aconteceu? Ele saiu pela rua gritando. A Bíblia diz que ele entrou dentro da igreja e começou a dar o quê? Glórias a Deus. Ele já entrou glorificando e dizendo: o tempo que perdi vou recuperar. Quanto tempo eu quis adorar, mas agora eu posso. Agora os meus artelhos se aprumaram. Alguém pegou eu pela mão direita, como a palavra diz: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te tomo pela mão direita e te sustento. Deus está dizendo nesta noite: levanta, apruma os teus pés e marcha. É tempo de marchar. É tempo de se levantar. É tempo de marchar. A obra está aí para ser feita. Levantai as vossas cabeças. Não olhe para os teus problemas, creia que é um Deus que resolve. Não olhe para o que você tem, mas olhe para o que é preciso fazer. E Deus vai restituir em dobro. A palavra do Senhor aqui em Joel 2, 25 diz, vamos ler o 24. As eiras se encherão de trigos, lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, destruidor, cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outro, comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o meu nome, o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado, e saberei que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. O meu povo jamais será envergonhado por 2 vezes. O Senhor está dizendo: vocês não vão ser envergonhados. Eu estou restituindo. Levantai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Levantai-vos. Deus não quer te ver prostrado, meu irmão. Deus não quer te ver caído, meu irmão. Deus não quer ver você carregando pedra, meu irmão. A sua confiança tem que estar nele. A sua confiança tem que estar nele.
A palavra do Senhor em Jó 42 diz: bem sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum dos propósitos do Senhor na tua vida vai ser frustrado. A Bíblia diz também em Jó 14:7, que ao cheiro das águas, mesmo a árvore cortada, e se as suas raízes estiver morta, ao cheiro das águas brotará. Ele está dizendo: se secou eu dou vida, se está morto eu também dou vida, eu restituo. Levantai-vos, igreja, entendei que eu sou Deus. Halamasturi asturianda, demasturi claider que asturianda. Para de olhar para o chão, igreja. É noite dos teus artelhos ser aprumado. Restituição. Restituição. Por 2 vezes o Senhor diz aqui: vocês não serão envergonhados. Estou mandando um exército forte para combater os migradores, cortadores e destruidores da tua vida. Você precisa crer. Você precisa profetizar a fé. Deus quer ser manifestado através da tua vida. Tem hora que eu paro para pensar em Ezequiel 37. Eu vou usar aqui com liberdade o pastor. Levante, pastor, em nome de Jesus. Vamos fazer uma figura. Vocês é o vale. Ele é Ezequiel e está a voz de Deus falando. Ezequiel, que tu vês? Vale. Por acaso esse vale pode viver? Pode. Esses ossos estão sequíssimos, mas pode viver. Se o Senhor está falando, então o que está faltando? Então profetiza. Deus não podia falar: levanta, exército. Ele queria a boca de Ezequiel. Pode sentar, pastor. Profetiza. Profetizou. O que está faltando? Espírito. Profetiza. 4 cantos da terra vê o vento e levantou. Profetiza, meu irmão. Peça restituição na tua casa. Marcha dentro da tua casa. Entra nos cômodos da tua casa e fala: eu quero a restituição, Senhor. Há um vale aqui, eu quero vida, Senhor, sobre a tua palavra. Eu pesquei a noite toda, mas se tu está mandando, eu vou pescar, vou lançar a rede e vai vir peixe para mim. Eu creio, Senhor. Senhor, eu quero ver os teus milagres. Eu quero profetizar. Senhor, eu não quero contar testemunho dos outros. Eu quero contar os meus testemunhos. Porque tem gente que só conta os testemunhos dos outros. Eu quero contar os meus testemunhos. Eu quero contar os meus testemunhos. Eu quero. Eu quero assentar na minha igreja e olhar e dizer: aquele ali eu ganhei para o Senhor, era drogado. Aquela era prostituta, eu ganhei. Senhor, olha lá o fruto, olha o fruto. Eu quero me alegrar com as grandezas do Senhor. Eu quero ver os feitos do Senhor. Eu quero ver Deus restituir famílias destruídas. Eu quero ver Deus trazer aquela vida que está morta na sociedade. Eu quero vê-la com vida na igreja. O Senhor está restituindo a sua vida nesta noite. Mas Ele não quer te restituir para você virar porca e parafuso de uma cadeira. Ele quer te restituir para você se levantar e marchar e fazer o querer dEle e a vontade dEle. Eu cuidei de uma jovem. Eu me mudei no centro da cidade, tinha uma jovem deprimida. E eu olhava para aquela jovem, o Espírito Santo falava: cuida dela. E minha filha começou, pequenininha, a ficar do lado dela. A mãe chegou e disse: olha, tira tua filha daí, porque minha filha tem essa deficiência. Ela descarregou um tambor de um 38 aqui. Ela já tentou suicídio 3 vezes. Ela tem 2 filhos. Ela não quer, é a madrasta que cria. Nem eu quero, isso aí não tem mais jeito não. Palavras da mãe dela. E olha, tira tua filha de perto, porque ela não. Essa menina aí, eu sou a mãe, eu sei do que eu estou falando. Eu virei para ela e disse: Jesus falou para mim que tem jeito.
Eu comecei a levá-la para a igreja, eu comecei a falar de Jesus para ela. Um dia eu estava na minha casa, o Senhor falou: levanta-te. Ela está agora no cemitério. Eu morava de frente ali, o super bom ali. Eu corri, ela estava com o cinto do roupão no cemitério tentando se enforcar. Eu arranquei o cinto e trouxe ela para casa. Eu cuidei daquela moça. Deus fez uma obra na vida dela. Ela hoje é casada, a sociedade a repudiava. Hoje as madames da alta sociedade têm que estender o lençol para ela pisar. E sabe o que a mãe dela disse para mim? Esse Deus que você serve é tremendo, porque é só Ele que muda. Falei, é só Ele mesmo. O Senhor te chamou para levar a restituição. Você é chefe, você tem autoridade, você não é qualquer pessoa, você é cordeiro, sacerdote real do Senhor, raça eleita, chamado de Deus. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter, eu os ouvirei do alto céu, sararei a sua terra. Você não é um povo qualquer. Você é o povo que chama pelo nome do Senhor. Você é marcado por Deus. Você é raça de Deus. E Ele te chama nesta noite. Restituição. Deus quer te levar a restituição. O Espírito Santo fala para mim que aqui tem pessoas que estão enterrando o ministério. Tem pessoas aqui enterrando o seu ministério por causa da oposição. Você tem que entender que não é a oposição, é o chamado de Deus. Imagina Daniel na cova: eu vou parar só porque eu oro 3 vezes no dia, eu fui para a cova. Não, Daniel falou assim: o meu Deus me livrará. Pode botar na fornalha, se salvar bem, se não salvar, fica tu sabendo, ó rei, que o meu Deus é Deus. Você está ouvindo oposição? Você está ouvindo os contrários? Pega teu ministério e marcha, minha irmã. É irmã? Irmã profetizava, não está profetizando mais. Deus usava nos dons, enterrou e borcou os dons. Vai pagar preço, minha irmã? Porque foi o Senhor que te escolheu, não foi você que escolheu a Deus. Quando Deus escolhe, Ele manda. Quando Deus chama, está chamado. Quando Deus decreta um nome na multidão, é você que Ele está chamando. E porque você está dando ouvido ao Tobias e o Sambalá, é para marchar nesta noite, diz o Senhor. E eu estou pregando aqui, você aí, o Espírito Santo me diz que tu está dizendo tudo isso, tu já falaste a mim, Espírito Santo, e eu não tive coragem de falar. Porque emborcou o vaso. Deus não age em vaso emborcado, mas com vaso com a boca para cima. O que aconteceu com Estevão? Pode apedrejar a carne, mas eu estou contemplando o meu Deus. Pode matar, estou vendo. Oh, glória! Por quê? Hoje Deus quer restituir os teus dons. Eu vou louvar um hino nesta noite. E eu convido a igreja a se colocar de pé. E se essa palavra falou com você, e se você tiver coragem, venha ao altar do Senhor. Fala: Deus, eu me prostro, porque eu preciso ser restituída. Venha para a frente em nome do Senhor Jesus. Venha para a frente. Lázaro, saia para fora. Se Lázaro tivesse ficado dentro do túmulo dizendo: eu estou com vergonha, eu estou enrolado, ai que vergonha. Lázaro veio para fora. Tira as faixas. E ali estava Lázaro. Talita cumi, levanta. E ela se levantou. Qual é a receita? Tem algum antibiótico? Não, dá só comida para ela. Ela está com fome. E a multidão que ria de Jesus teve que engolir o milagre. Isso aí está relatado
lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21. A ressurreição da filha de Jairo. Deus está mandando tu se levantar, meu amado e minha amada. Aleluias. Pode soltar o CD, irmão. Aleluias. Aleluia. Venha para a frente nesta noite. Não te envergonhe do teu Deus. Ele quer te restituir. Aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Qual será o segredo de Sansão? De onde vinha a sua força? Aleluia, glória a Deus. Pai, abençoa. E o que você me diz de Josué? Aleluia. Deus está dizendo que tem alguém aí atrás que está se segurando. E é a tua última chance nessa noite. Oh, aleluia. O quarto homem. Se pra dentro da fornalha apenas 3, o rei lançou para morrer. E se você fosse Abraão, eu lhe pergunto, levaria o seu filho em holocausto para oferecer? E quem ainda não ouviu falar de Jó, que em meio a tantas lutas esperou com paciência no Senhor, e de um jovem pequenino e corajoso, que com apenas uma pedra numa funda um gigante derrotou. É difícil imaginar como Israel gritou tão alto e pôs abaixo a muralha que cercava a Jericó. E quando Sara achou que tudo estava acabado, Deus tocou na sua madre e ela pôde um filho então gerar. É uma questão de fé, pois nenhum desses é melhor do que você. É uma questão de fé. O mesmo Deus de ontem te contempla e te vê. É uma questão de fé. Agora é sua vez, chegou a hora. Ninguém pode te impedir. Não tenha medo, assuma agora teu lugar de vencedor. Pois o segredo é confiar teus passos, tua vida ao Senhor. Não jogue fora essa chance. A sua história ela é importante e Ele quer te ajudar a escrever. Se está passando no vale, glorifica o Senhor. Se o inimigo te cerca, Deus te fará vencedor. Se a prova está doendo, irmão, louve a Deus. É uma questão de fé, pois nenhum desses é melhor do que você. É uma questão de fé. O mesmo Deus de ontem te contempla e te vê. É uma questão de fé. Agora é sua vez, chegou a hora. Ninguém pode te impedir. Não tenha medo, assuma agora teu lugar de vencedor. Pois o segredo é confiar teus passos, tua vida ao Senhor. Não jogue fora essa chance. A sua história ela é importante e Ele quer te ajudar a escrever. Se está passando no vale, glorifica o Senhor. Se o inimigo te cerca, Deus te fará vencedor. Se a prova está doendo, irmão, louve a Deus. Se está passando no vale, glorifica o Senhor.
mas eu vim quarta-feira e essa pessoa estava aqui e eu não entreguei. Mas como vocês dois estão aqui, vai transmitir o recado. É um irmão grande, é o irmão Mauro. Deus manda dizer a vocês três que vai haver uma viagem e não vai demorar. Antes de terminar setembro, até setembro vai aparecer essa viagem. E essa viagem ela é missionária. É um lugar sujo, é um lugar esquisito. Eu não sei que lugar é esse, mas é uma cidade muito suja. E o Senhor manda dizer que sempre vai estar nessa cidade uma criança, pés no chão, aqueles calção de elástico, e ele morde a ponta. O sinal ele chupa a ponta da camiseta. Sabe aquela criança que chupa a roupa? E ele sempre vai estar atrás de vocês. E é para vocês ficar atentos a essa criança, porque vai haver um reboliço lá através disso daí. Eu não sei o que é, se a Deus vai usar a irmã para orar para a mãe desse menino. Eu não sei se vocês vão entrar na casa desse menino. Eu sei que Deus vai fazer uma grande obra. E é na vida da irmã, do irmão e desse irmão Mauro, que eu também não conheço. Antes de terminar setembro, se preparem e guarda isso na mala espiritual de vocês. Este menino, os pés no chão, e ele chupa a ponta da roupa. Deus manda dizer que esse menino vai ouvir dizer: chegou missionário, e ele vai encostar, porque no coração dele Deus está dizendo: através deles haverá salvação na vossa casa. Fica atento, porque vocês vão vir com cestos de alegria para contar, e vai ser renovo na igreja. A irmã que louvou, quando você estava louvando, o Espírito Santo falou ao meu coração: se ela soubesse que quando ela louva eu abro os céus para receber. E Ele manda lhe dizer: quebre toda a timidez do teu coração. Porque muitas das vezes você vai louvar, você se segura. Você tem medo de irmãs dizer, ela está se exibindo. Você viu a irmã correndo para lá e para cá. Você está matando o Espírito Santo. E se você continuar assim, ele sairá de ti. Porque ele te chamou com ousadia. Ele te chamou para louvar e para tocar. Tu não vê, filho, o povo do mundo que até se joga para cima da multidão para adorar Satanás. Agora eu te chamei. Não olhe a oposição na tua vida, olhe para mim que te dou autoridade. E tu verás que quando tu tocar, é para poucos que eu dou esse chamado. Louva e toca e profetiza, porque eu te usarei assim, diz o Senhor. Tua alma queima, tu fala, eu não vou, tu se segura. Está matando a glória de Deus na tua vida. E tu tem pagado o preço. E mãe, não era para tu estar aqui hoje. Tu veio porque foi a mão dele que te trouxe. Porque ele precisaria que falar contigo. E se ele usasse um vaso conhecido, tu ainda irias duvidar. Por isso que ele te trouxe aqui hoje. Alamastari andarai. De que asturi me que asturi anda. Hanabri que asturi clai. O Senhor me revela no meu coração Salmo 91, o versículo que diz que Ele nos cobre com as suas asas, como a galinha guarda os seus pintinhos debaixo das suas asas. Halasheri andarai, haramasturi miklai. Irmãos, o Senhor está envolvendo a igreja com suas asas. E debaixo das suas asas estará seguro. O Senhor está envolvendo a igreja com as suas asas.
Pode vir o turbilhão que vier, o euruquilão que vier, o vento que vier, não vai traspassar as asas do Senhor. E aqueles que ficar debaixo da guarda de Deus vai ser abençoado. O Espírito Santo de mim que asturiandarai manda dizer a vocês e aos que estão me ouvindo, pastores daqui que estão me ouvindo, o Senhor me mostra um grande diamante vindo em direção a esta igreja. Ele está vindo. É um diamante muito grande. E quando esse diamante cair, vai espargir bênção na vida do nosso pastor, que é o nosso presidente, e vai respingar na vida daqueles que estiver debaixo dessas asas. E mais, Deus manda dizer: não põe a cabecinha para fora da asa para ser curioso. Fica quietinho debaixo da onipotência, porque vai espargir diamante na vida de muitas pessoas. E vai haver um tempo de avivamento nesta igreja. Ficai-vos aqui, diz o Senhor, até que seja revestido pelo meu Espírito. Assim fala o Senhor nesta noite. Esse diamante está vindo e vai surpreender muita gente. Quando muitos pensam que está tudo acabado, Deus está lapidando as pedras em ouro para nos entregar. Oh, Josafá, fica parado. Amanhã descereis a ladeira de Ziz e vede o grande livramento que o vosso Deus fará. O Senhor está dizendo nesta noite. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu quero ser respingada por esse diamante. Eu quero, porque eu acredito e eu creio. Eu creio. E eu quero profetizar na vida desses que vieram à frente, dos que ficaram, dos que me ouvem, dos que me veem. Na vida dos nossos pastores, Pai, de todo o campo da Assembleia de Deus. Eu quero ministrar restituição. Eu quero ministrar, Pai, no norte, no sul, no leste, no oeste, a restituição, Senhor. Alabaxeira, mas. E sobre o anjo dessa igreja eu ministro a tua vitória. Sobre a vida destes homens que vieram esta noite aqui. Sobre a vida dessas mulheres. Sobre a vida daqueles que cuidam ali do som da internet. Eu profetizo, Senhor, restituição. E os gafanhotos, os cortadores e migradores já caíram por terra. Já morreram. Porque o Senhor já passou do seu veneno e já extirpou da terra. E liberou os céus para que o anjo desça com a vitória. Tem diamante para todo mundo. Aqueles que ficar vai ser abençoado. Aqueles que acreditar vai receber vitória. Alabaxeri andarai. Milhares de milhares. Assim fala o Senhor, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Você pode voltar para o seu lugar. Irmã, louve com ousadia. Onde tu for, ousadia. Irmã Lourdes, quem é a irmã Lourdes? Está lhe chamando. Aquela jovem que passou de blusa verde, vai lá dar um abraço nela. É, a senhora mesmo, aquela jovem lá. E fala no ouvido dela o que Deus mandou você falar para ela, amém? Irmãos, tem aqui um pedido da nossa irmã Natália, lá de Taquaritinga, tá? Ela está pedindo oração da igreja para que ela e o esposo consigam uma transferência de cidade, né? Então a irmã já orou e nós vamos fazer mais uma oração também, vamos dar a bênção apostólica e vamos agradecer, né, a vocês que vieram hoje. E vem domingo, vem sexta-feira que vem conosco, irmão. É tão gostoso, né? Não, eu olho para lá porque aquele relógio, para nós que está sentado, ele está lá no vidro, né? Na contramão, mas a gente, por isso que eu olhei para lá. As horas já cobrou nós, eu espero que não foi cansativo, né? E eu estava ali pensando assim, se eu olhar de frente aqui para a câmera, eu estou normal. Mas se eu olhar de lado assim, irmão, Deus falou comigo mais uma vez.
né? Que Deus continue abençoando a nossa irmã Tita, né? E também abençoe essa equipe aí, amém? Vamos nos colocar em pé, vamos fazer mais uma oração e, né, pedir para que Deus nos leve em paz, guarde aí nesse trânsito, né? E enfim, como a irmã disse, nós temos que andar debaixo da asa do nosso querido Deus, né? Maravilhoso e eterno Pai, leva-nos, Senhor Deus, embaixo da Tua poderosa mão, Senhor, e a Tua palavra que nesta noite, Senhor, nós ouvimos, ó Pai, que foi para uma correção, para nos despertar, Senhor Deus, para esta grande obra, Pai querido, e também pedindo as bênçãos para o nosso pastor Pedro, que esse diamante que a nossa irmã nos revelou, que também venha brilhar sobre a vida do nosso pastor, sobre a vida da nossa irmã Márcia, enfim, aquele lar, toda aquela família, que Deus também nos abençoe, cada um de nós que esteve nesta noite, em nome do Senhor Jesus, faça assim com a sua mão. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso grande Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, e que todos dizem amém. Vão em paz e que Deus abençoe. Aperta a mão do seu irmão, da sua irmã, né? Desejando aí uma paz sincera, uma paz de nosso querido Deus. Amém.